Olá! Já vimos que o problema de determinar a reta tangente ao gráfico de uma função deu origem ao conceito que chamamos de derivada. Ou seja, para relembrar tal conceito, vamos supor o seguinte. Suponha que eu tenho uma função f definida no intervalo AB, uma função real. Então, vamos fazer aqui um breve esboço da representação esquemática de tal função. Por exemplo, digamos que minha função tem esse comportamento, tem essa carinha no intervalo AB. Então, o problema motriz que deu origem ao cálculo diferencial é o problema de como determinar, por exemplo, a reta que é tangente ao gráfico dessa função no ponto dado. Por exemplo, se esse aqui for meu ponto C, né? Na verdade aqui C e aqui F de C, deixa eu colocar aqui o nome dos eixos Y e X, como determinar o coeficiente angular dessa reta tangente, ou, em outras palavras, como determinar a tangente desse ângulo θ. Então, a gente já viu que a resposta para isso está no seguinte limite, ou seja, tangente desse ângulo é calculada assim, ó, limite f de c mais h, ou seja, o valor da função mais o incremento, menos o valor da função no ponto, dividido pelo incremento, quando esse incremento vai a zero. Quando tal limite existe, nós chamamos de derivada da minha função no ponto x igual a c. Ok? Então, só recapitulando, então, esse conceito, essa ideia de reta tangente, ou como determinar, definir, determinar o cálculo da reta tangente ao gráfico de uma função, esse problema deu origem ao chamado cálculo diferencial. Então, uma ideia geométrica que deu origem a uma ferramenta muito importante que nós temos hoje em dia, que é a derivada. Então, outro problema que vamos abordar, na verdade, o problema principal que iremos abordar nessa aula e nas demais, é o problema de como determinar a área abaixo do gráfico de uma função. Então, se eu chamar essa área tracejada aí de AF, como determinar essa área? Então, o problema de determinar a área abaixo do gráfico de uma função, vamos chamar esse problema de o problema da área, o problema da área. Então, esse problema vai dar origem a uma outra ferramenta bastante importante chamada de integral de Riemann ou integral definida. Então, o que vamos fazer nesta aula e nas próximas será definir como a gente pode determinar ou calcular a área abaixo do gráfico de uma função como essa. E aí vocês vão ver que, assim como a ideia de reta tangente deu origem ao que a gente chama de cálculo diferencial, o problema da área vai dar origem ao que a gente chama de cálculo integral. E durante esse desenvolvimento, vamos ver que vai aparecer uma ferramenta importante chamada de integral. Ok? Então, como eu falei, nessa sessão, iremos investigar o problema de como determinar a área limitada pelo gráfico da função, como está aqui apresentada para a gente. Por exemplo, digamos que isso aqui é o gráfico da minha função y igual a f de x. Então, como determinar a área abaixo da área limitada pelo gráfico da função, né? Ou seja, a área abaixo do gráfico da função é limitada verticalmente pelas retas x igual a A e x igual a B, que são essas retas tracejadas, e pelo eixo x. Então, tal problema, como eu já falei, vai dar origem a um conceito importante chamado integral de Riemann. Porém, definir o conceito de área não é uma tarefa tão simples como definir o conceito de reta tangente. Sendo assim, assumiremos que a área de uma região é um conceito primitivo. Okay? Então, a gente não vai definir o que é área. Vamos tomar esse conceito como um conceito primitivo, ou seja, que todo mundo tem noção do que seja a área de uma certa região plana. Okay? Da mesma forma que pontos e conjuntos são conceitos primitivos e, portanto, não são passíveis de definição, como, por exemplo, na geometria euclidiana, a gente não define o que é ponto, a gente apenas tem uma noção do que é ponto e trabalha com pontos e define conjuntos mais complicados, como reta, que são conjuntos, são coleções de pontos, que têm certas propriedades, e assim por diante. Da mesma forma que na teoria formal dos conjuntos, a gente não define o que é um conjunto, mas sim quais as propriedades que esses objetos que a gente chama de conjuntos devem satisfazer. Então aqui a gente vai usar a mesma abordagem. Em vez de definir a área, vamos assumir que todo mundo tem uma certa noção do que seja área
e vamos apenas enunciar quais as propriedades ou quais os axiomas que esse objeto matemático que a gente chama de área deve satisfazer para que seja realmente o que a gente chama de área. Então, para isso, a gente vai introduzir os axiomas da área. Ok? Então, a gente tem uma noção intuitiva de que a área de uma certa região mede basicamente o que essa região engloba. Né? Então, portanto, essa área tem que ser um objeto positivo, na verdade, não negativo. Na verdade, então, esse é um dos primeiros pontos aqui, um dos primeiros axiomas que a gente tem. A área de uma certa região A, a área A de uma certa região plana, é um objeto, uma quantidade não negativa. Então, o que quer que seja essa coisa que a gente chama de área, ela tem que ser sempre maior ou igual a zero. Ok? Então, uma outra coisa que a gente vai tomar aqui a gente vai definir o seguinte, que a área de um retângulo de base B e altura H é B vezes H. Ok? Então, vamos definir isso dessa forma. E vamos ver que consequências essas definições ou esses axiomas que eu estou enunciando vai trazer mais à frente. Bom, uma outra propriedade que a gente gostaria que a área, intuitivamente, que a área tivesse, é o seguinte, que a área de regiões congruentes são iguais. Como assim, professor? Por exemplo, se você tem esse retângulo aqui, de base B e altura H, ele tem uma certa área, eu gostaria muito que a área desse cara fosse a mesma área desse retângulo aqui, que novamente tem base, a base está aqui, B, e altura H, ou seja, que essa área seja igual a essa. A única diferença é que eu transladei esse objeto para cá e rotacionei, ok? Então, a gente diz que duas figuras planas são congruentes se eu posso obter essa a partir dessa por meio do que a gente chama de um movimento rígido. Movimento rígido. E o que é isso, professor? O que é um movimento rígido? Movimento rígido são composições de translações, rotações ou inversões, tá certo? Por exemplo, se eu colocar aqui um espelho, eu posso refletir esse cara em relação a esse eixo e obter um carinha mais ou menos por aqui. Ok? Então, esse tipo de composição é chamado de movimento rígido. Então, eu quero que a área dessa figura seja a mesma que essa. A única coisa que eu fiz foi trazer ela daqui para cá. Então, isso não deve mudar a sua área, tá bom? Uma outra propriedade que eu gostaria que esse conceito, que essa quantidade matemática que a gente chama de área deve ter, é o seguinte, se S e R são regiões onde S é um subconjunto de R, então a área de R deve ser maior que a área de S. Bom, isso visualmente parece ser bem simples, né? Por exemplo, se aqui é minha região R e se essa que está aqui dentro é minha região S, a gente quer que a área da região S seja menor ou igual que a área da região R. Professor, não é sempre menor, não? Não, por exemplo, eu posso tomar R como uma sub-região de R, não é verdade? Então, nesse caso, eu teria que a área de R é igual à área de R. Né? Ou se preferir menor ou igual está valendo. Ok? Ah, professor, mas esse exemplo é muito forçado. Então, olha só, pensa nesse outro. Suponha que R é essa minha região aqui, ó, composta por essa parte S mais esse ponto. Ok? Bom, aqui a gente tem também intuitivamente que a área de R é igual à área de S. Né? Veja, S é uma sub-região de R, que é um subconjunto de R, e a área de R é igual à área de S. Não é porque a área de um ponto não tem área, a área é nula. Tranquilo? Uma outra propriedade que a gente gostaria que a área tivesse é a seguinte. Se R é uma união de uma coleção finita de regiões R1, R2 até Rn, que não se sobrepõem, então é de se esperar que a área total seja a soma de cada uma dessas áreas que compõem a área maior. Mas olha só, de outra forma, por exemplo, digamos que a minha região R, se eu particionar essa região em vários pedacinhos que não se sobrepõem, eles podem se intersectar aqui nessa fronteira, tá certo? Mas se não se sobrepõem, então a gente gostaria que a soma dessas áreas, por exemplo, aqui, olha só, chama esse cara aqui de R1, R2, etc, até Rn, a gente gostaria que a área de R fosse a soma das áreas de cada uma dessas regiões que o compõem. Ok? Então, esses são os chamados axiomas da área. Então, tudo que a gente vai fazer daqui para frente vai ser utilizando apenas essas regras do jogo, certo? Apenas utilizando esses axiomas. Então, vamos ver como é que a gente pode aplicar esses axiomas para calcular áreas de figuras conhecidas. Ok? E mais à frente vocês vão ver que apenas com esses axiomas, apenas com esses simples postulados, a gente consegue, por exemplo, determinar a área de qualquer figura, de qualquer polígono regular. Ok? Exemplo 01.
Utilize os axiomas da área para determinar a área de. Então, nesse exemplo, a gente vai mostrar como a gente, utilizando apenas aqueles axiomas, como a gente consegue determinar a área de um triângulo retângulo de base B e altura H, a área de um paralelogramo de base B e altura H e a área de um hexágono regular de lado L. Então, olha só, solução. Então, vamos fazer o seguinte. Considere o seguinte diagrama aqui abaixo. Então, está aqui o meu. Eu peguei aqui um retângulo qualquer de base B e altura H e eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir, como estou mostrando aqui, essa região retangular em duas partes, tá certo? E aí, quando eu fizer isso, eu vou ter essas duas regiões, R1 e R2. Observe o seguinte, observe que quando eu dividi essa região retangular, eu obtive dois triângulos retângulos, não é verdade? Observe mais o seguinte, que essa região triangular R1, ela é congruente a essa região retangular R2. Isso quer dizer que a área de R1 é igual à área de R2. Perceba ainda que se eu juntar essas duas regiões, R1 mais R2, se eu unir essas duas regiões, eu tenho a região original anterior que eu tinha, R. Bom, mas a área de R eu sei calcular. Então, se eu sei calcular a área de R, eu sei calcular a área de cada um desses carinhas. Como assim, professor? Olha só, aqui a gente vai utilizar apenas os axiomas anteriores. Então, o primeiro axioma diz o seguinte, deixa eu colocar aqui. Do primeiro axioma a gente tem o seguinte, que a área dessa região retangular R, que é um retângulo, é base vezes altura. Não é verdade? Bom, mas eu sei também que a área dessa região R é igual à área dessa região R1 mais a área dessa região R2 que eu dividi aqui, ó. Perceba, então, que isso aqui segue do axioma 5, né? Que diz o seguinte, se eu tenho a minha área, se minha região é a união de regiões que não se sobrepõem, então a área total é a soma das áreas de cada uma dessas regiões. Não é verdade? Bom, então isso aqui vem do axioma, deixa eu colocar o seguinte, deixa eu trazer ele mais para cá. Isso aqui segue do axioma, essa primeira veio do axioma 1, ok? Do axioma 5, a gente tem que a área de R é a área de R1 mais a área de R2. Não é verdade? Bom, mas a gente tem o seguinte, do axioma, se não me engano, é o 3, deixa eu dar uma olhada aqui. Exatamente, olha só, regiões congruentes têm a mesma área. Percebam que esses dois triângulos são congruentes, então eles têm a mesma área. Então, do axioma 3, a gente tem que a área de R1 é igual à área de R2. Portanto, juntando toda essa informação, eu tenho que a área de R, que é base vezes altura, é igual à área de R1 mais a área de R1, já que a área de R1 é igual à área de R2. Então, isso aqui é 2 vezes a área de R1. Portanto, a área de R1, que é esse nosso triângulo retângulo, vai ser 1/2, né, se você passar esse 2 dividindo, 1/2 da área dessa região R. Mas quem é a região R? É um retângulo, eu sei calcular a área dela. É base vezes altura. Portanto, a área daquela região triangular é base vezes altura dividido por 2. Ok? Algo que a gente já conhecia, mas a gente, nesse exemplo, utilizou apenas os axiomas para chegar nesse resultado. Ok? Bom, o que eu vou fazer no item B e no item C? Bom, usar a mesma ideia, certo? Usar os axiomas da área para calcular. Agora, o item B pede que a gente determine a área de um paralelogramo de base B e altura H. Ok? Vamos fazer isso agora. Então, para o item B, considere o seguinte diagrama. Então, aqui eu tenho um paralelogramo, ok? De base B e altura H. Eu estou definindo esse paralelogramo e estou chamando ele de R, tá certo? R é essa região que define o paralelogramo. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu apenas fiz um corte aqui em vermelho, olha só. Esse corte aqui em vermelho. E esse corte em vermelho, ele separou a minha região R em duas partes, ok? Em duas partes que não se sobrepõem. Que eu estou chamando aqui de R1 e R2. Então, o que foi que eu fiz? Bom, segue do axioma 5, que a área dessa região R, deixa eu então colocar aqui, inicialmente eu vou listar todos os axiomas que eu estou usando, tá certo? Então, segue do axioma 5, que a área dessa região R é a área dessa região R1 mais a área da região R2. Não é verdade? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou apenas deslocar essa região R2, R1 para cá. Ok? Como está feito aqui nessa outra representação. Bom, quando eu trouxe para cá, eu chamei ele de R1', não é porque não é o mesmo cara. R1 é essa região triangular aqui. R1' é essa região transladada. Veja, eu transladei esse cara
para cá. Tranquilo? Aí estou chamando ele de R1' porque ele é o mesmo cara, mas são congruentes. O importante é isso. A gente sabe lá do nosso axioma 3 que a área de R1 é igual à área de R1'. E por fim, eu sei que a área dessa nova região R' é igual à área de R2 mais a área de R1'. Mais a área de R1' é igual à área de R1. Não é verdade? Então, veja só. Deixa eu subir um pouco menos. Então, veja só. Então, segue dos axiomas que a gente acabou de verificar o seguinte. Primeiro, que a área de R1' é igual à área de R1. E a área dessa região R', que é a mesma dessa minha região R aqui, olha só, ela vai ser a área dessa região R2 mais a área da região R1', mais R1' é mesmo que a área R1. Ou a área de R1 é igual à área de R1'. Vamos deixar dessa forma. Tá aqui, ó. Tranquilo? Bom, mas por que eu estou escrevendo isso dessa forma? Porque esse cara, eu sei a área desse cara por definição, não é? É a área dessa figura R', mas essa figura R' é o quê? É um retângulo, e a área desse retângulo é base vezes altura. Como essa região aqui tem a mesma área que essa, então a gente chega à conclusão que a área do meu paralelogramo é igual à área desse retângulo. Ok? Então, a área de um paralelogramo de base B e altura H é igual à área do retângulo com mesma base e mesma altura. Então, veja, a gente chegou a esse resultado apenas utilizando os axiomas da área. Simplesmente a aplicação direta dos axiomas. Professor, a gente vai calcular a área sempre assim? Não, estou mostrando apenas os casos, digamos assim, mais simples, tá? Mas todas as outras, todos os polígonos regulares podem ser calculados utilizando apenas esses axiomas. Claro que a gente não precisa ficar fazendo menção toda hora, mas inicialmente é interessante para vocês verem que tudo que eu estou utilizando são apenas as regras do jogo, que são os axiomas. Ok? Então vamos ver mais um exemplo, que é o cálculo da área de um polígono regular do lado L. Então agora a gente vai calcular a área de um polígono, na verdade a área de um hexágono, né? Um polígono regular de 6 lados, tá certo? Um hexágono regular de lado L. Ok? Então antes da gente fazer isso, como a gente vai ver, um hexágono regular, pessoal, aqui não está tão regular não, deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Um hexágono regular é uma figura formada pela junção de 6 triângulos equiláteros. Então, se eu souber calcular a área de um desses triângulos, eu sei a área dos 6 triângulos, só multiplicar por 6. E, portanto, eu vou ter a área do meu hexágono regular. Ok? Então, considere essa região triangular T aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou dividir essa região ao meio. Aí, eu vou ter duas regiões T1 e T2. Como T1 e T2 são congruentes, se eu souber a área de T1, com certeza eu sei a área de T2, é a mesma. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Apenas calcular a área desse triângulo T1, multiplicar por 2, e aí eu vou ter a área dessa região T. Então, olha só. A gente já viu que a área vimos no exemplo A, no item A, vimos que a área de um triângulo equilátero é base, perdão, de um triângulo retângulo é base vezes altura. Ok? Quem está fazendo aqui o papel da base é esse pedacinho aqui, L sobre 2, porque antes aqui eu tinha um triângulo de lado L, né? Então a base era L. Como eu dividi aqui a metade, a base aqui vai ser L sobre 2. Então tudo que eu preciso determinar é quem é a altura. Bom, mas aqui a gente pode aplicar Pitágoras e a gente tem o seguinte, que é a hipotenusa, que é L, ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais L2 sobre 4, que é esse outro pedaço aqui ao quadrado. Na verdade, então, a altura ao quadrado vai ficar L2 menos L2 sobre 4, ou seja, 3L2 sobre 4. Portanto, a altura desse triângulozinho é raiz de 3, vou colocar assim, L raiz de 3 sobre 2. Ok? Logo, a área desse triângulo T vai ser base vezes altura dividido por 2, mas isso eu vou ter a área apenas desse carinha. Para eu ter a área completa desse outro carinha, eu tenho que multiplicar tudo isso por 2. Então, vai ficar 2 vezes base, quem é a base? É L sobre 2, vezes altura, que é L raiz de 3 sobre 2, tudo isso, ó, dividido por 2. Ok? Deixa eu trazer aqui para baixo, que já está ficando meio poluído. Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, a área dessa região T vai ficar 2 vezes L sobre 2, vezes L raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Ok? Então, esse 2 aqui cancelou com esse outro, e então a gente ficou que a área desse triângulo
equilátero é L2 raiz de 3 sobre 4. Vou colocar assim, ó, unidades de área. Tá certo? Deveria ter colocado nos outros também. Tá? Então, unidades de área porque depende das dimensões das unidades utilizadas para medir os comprimentos aqui. Se for centímetro, esse cara é centímetro quadrado. Se for metro, metro quadrado. Se for quilômetro, quilômetro quadrado e assim por diante. Então, agora eu já sei calcular a área de um triângulo regular. Bom, mas como eu falei, um hexágono regular é formado por 6 triângulos regulares. Ou 6 triângulos equiláteros, melhor dizendo, né? Deixa eu colocar aqui assim. Então, a área desse carinha, a área desse triângulo eu já sei calcular. A gente calculou aqui em cima, ó, L2 raiz de 3 sobre 4. Então, L2 raiz de 3 sobre 4. Portanto, a área desse hexágono H é 6 vezes esse carinha. Ok? Então, deixa eu subir aqui um pouquinho. A área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo, ou seja, 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Simplificando aqui, ó, você fica com essa expressão. Ok? Então, perceba que só utilizando esses axiomas da área eu consigo calcular a área de qualquer figura, de qualquer polígono regular. Tá? Acho que é o que tem aqui a observação. Observe, então, que o procedimento, que procedendo como no exemplo 1, podemos calcular a área de qualquer polígono regular. Agora, por exemplo, se eu quiser calcular a área de uma circunferência, na verdade, a área de um disco, circunferência não tem área, né? Circunferência tem apenas comprimento, quem tem área é um disco. Então, se eu quiser calcular a área de um disco de raio R, como é que eu vou proceder aqui? Então, não tem como você calcular a área desse disco sem um processo de limite. Tá? Eu posso tentar aproximar isso por polígonos regulares, mas são sempre aproximações, sempre vai faltar alguma coisa aqui a ser preenchida. Claro, eu posso aumentar o número de lados aqui, colocar mais lados nessa figura, mas sempre vai ter um espaçozinho vazio aqui, não é verdade? Então, não tenho como calcular exatamente, a menos que eu use algum tipo de processo de limite, como a gente vai ver mais à frente. Ok? Que é o que eu acho que eu chamo a atenção aqui. Porém, olha só, sem um processo de limite não conseguimos, sem um processo de limite, não conseguimos calcular a área de um disco, por exemplo, de raio R. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Tentar utilizar essa ideia de área, os axiomas da área, para tentar ver como é que a gente poderia calcular a área abaixo do gráfico de uma função, porque é essa a ideia motriz do cálculo integral. Okay? A ideia motriz do cálculo diferencial é o conceito de reta tangente que deu origem à derivada. A ideia motriz por trás do cálculo integral, que vai dar origem à ferramenta que a gente vai chamar de integral definido ou integral de Riemann, é o cálculo da área. Okay? Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Então, olha só. Considere o seguinte problema. Como é que a gente pode determinar a área abaixo do gráfico, que eu estou chamando aqui de AF, da função f de x igual a x, limitada pelo eixo x e pelas retas x igual a 0 e x igual a 1? Ah, professor, isso aqui é fácil demais. É fácil, porque a função que eu tenho aqui, f de x igual a x, é esse segmento de reta, e a região que o senhor está falando é essa região triangular aqui, ó, achurada em azul. Bom, mas a área dessa região é fácil, professor. A base aqui é 1, a altura aqui é 1, ou seja, a área abaixo do gráfico da função vai ser base vezes altura dividido por 2, que é igual ao meio. Ah, professor, aqui não precisa aproximar nada, nem utilizar nada para poder calcular a área abaixo do gráfico dessa função. Realmente, mas se eu tivesse, em vez de falar da função f de x igual a x, fosse x ao quadrado. E agora, como é que a gente calcula, por exemplo, no mesmo intervalo de 0 a 1, como é que a gente calcularia essa área? Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar com um exemplo onde a gente sabe onde vamos chegar e vamos desenvolver um método que se aplique tanto para esse caso quanto para esse outro. Ok? Então, claro, aqui a gente sabe calcular exatamente, mas vamos tentar desenvolver um método que a gente possa aplicar nos dois casos. Tá? E vamos usar esse caso aqui como, digamos aqui, um aquecimento, okay? Algo que a gente já conhece. Vamos utilizar ele como se fosse algo para apenas validar nosso procedimento. Ok? E depois utilizar esse procedimento para casos mais complicados, como, por exemplo, esse f de y igual a f de x igual a x ao quadrado. Ok? Então, a ideia, como eu falei, a gente vai tentar fazer algo parecido como a gente fez aqui, olha só. Usar esses axiomas da área para calcular a área. Mas, professor, se a gente não vai utilizar a área do triângulo para calcular a área desse triângulo, como é que a gente vai fazer? Então, a ideia, pessoal, no caso mais geral, é aproximar a área abaixo do gráfico dessa função por área de figuras conhecidas. Que figuras conhecidas? Por exemplo, um retângulo. Eu sei calcular a área do retângulo, é base vezes altura. Por que não triângulo? Porque, bom, nem sempre toda região é facilmente aproximada por triângulos, mas por retângulos vocês vão ver que o processo é bastante simples de ser descrito de forma geral.
Ok? Então, para isso, vamos fazer o seguinte, olha só. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Então, vamos considerar aqui aquela mesma região anterior, ou seja, essa daqui, olha só. Então, eu tenho aqui a minha região. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o eixo x aqui em n partes iguais, tá certo? O professor tem que ser todas iguais? Por enquanto, sim. Então, vamos dividir esse carinha em n pedacinhos. E aí, se eu souber calcular a área de cada um pedacinho desse que vai aparecer, vou mostrar para vocês agora, a área total é a soma desses carinhas, não é verdade? Então, vamos proceder da seguinte maneira. Vamos dividir esse intervalo de 0 a 1 em n pedacinhos. Inicialmente, todos têm o mesmo tamanho, tá certo? Então, se eu tenho um intervalo 0 a 1 e dividir em n partes iguais, qual vai ser o comprimento de cada um desses intervalozinhos que vão aparecer aqui? Bom, é fácil, professor. Todos têm o mesmo comprimento. E o comprimento vai ser o comprimento total dividido pelo número de pedacinhos que você dividiu. Ou seja, o comprimento de cada um desses carinhas que eu marquei aqui é 1 sobre n. Ok? Então, eu tenho vários subintervalos de comprimento 1 sobre n. Então, aqui é o primeiro ponto dessas divisões que eu criei. Bom, o primeiro ponto é x0 igual a 0. Bom, eu vou chamar o primeiro ponto de x0, tá certo? O próximo ponto que aparece vai ser 0 mais essa distância que é 1 sobre n. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 1 sobre n. Esse cara eu vou chamar de x1. Então, o próximo ponto que vai aparecer aqui é somar 1 sobre n, que é onde eu parei, mais essa distância que é 1 sobre n de novo. Por isso que aqui, ó, 2 sobre n. E assim por diante. Até chegar no último ponto, que vai ser n sobre n, que é 1. Tá? Esse cara eu estou chamando de xn. Tranquilo? Então, novamente eu dividi o intervalo. Peguei o intervalo 0 a 1 e dividi em vários pedacinhos. Tá? Então, cada um desses pontos que vão aparecendo, eu vou nomeando. O primeiro é x0, o próximo é x1, x2. Eu vou ter o cara na posição i, que eu vou chamar de xi, o cara na posição, uma posição a menos é o xi menos 1, e o último cara eu estou chamando aqui de xn. Tá certo? Então, assim como o x1 é 1 sobre n, o x2 é 2 sobre n, o x3 é 3 sobre n, o cara que está na posição i, bom, é i sobre n. Tá certo? E perceba que esses carinhas definem intervalos, tá certo? Por exemplo, eu tenho o intervalo x0, x1, que é justamente esse intervalinho aqui. Eu tenho o intervalo x1, x2, que é o próximo intervalinho aqui. Eu tenho o intervalo, por exemplo, xi menos 1, xi, ok? Que são esses carinhas que eu acabei de marcar novamente aqui. Então, esses caras têm comprimentos, tá certo? Cada um desses carinhas tem comprimentos, que nesse caso são todos iguais, porque eu dividi todo mundo da mesma forma, tá? Mas eu vou definir, por exemplo, o comprimento desse intervalo aqui, que é um intervalo de xi menos 1, desde xi menos 1 até xi, eu vou chamar esse cara de delta xi, que nada mais é que o ponto final, xi, menos o ponto inicial, xi menos 1. Mas como todo mundo tem o mesmo tamanho, esse tamanho vai ser 1 sobre n, tá certo? O que eu vou fazer? Por exemplo, nesse intervalo que eu mostrei aqui, que eu já achurei, eu vou desenhar esse retângulo que vocês estão vendo aqui. Como é que eu criei esse retângulo? Esse retângulo, ele tem essa base, que é delta xi, ou 1 sobre n nesse caso, e essa altura aqui, ó. Essa altura aqui. Como é que eu faço para achar essa altura? Simplesmente eu vou calcular o valor da função nesse extremo aqui, no extremo esquerdo do intervalo, tá certo? Olha só, eu tenho o intervalo xi menos 1, xi, novamente, eu tenho o intervalo xi menos 1, xi. Isso vai me dar a base do meu retângulo. E agora eu quero a altura do retângulo. A altura do retângulo vai ser calcular o valor da função nesse ponto aqui. Tá certo? Que é o xi. Então, isso aqui vai me dar a altura do retângulo. Bom, se eu tenho a base do retângulo e tenho a altura, eu posso calcular a área. Então, a área desse retângulozinho aqui, ou seja, desse retângulozinho aqui, é base vezes altura. A base é f de xi, tá aqui, ó. E a altura, perdão, a base é delta xi e a altura é f de xi. Então, essa área achurada aqui, ó, em roxo, a área dessa região retangular é dada dessa forma. Ok? E aí eu posso proceder dessa mesma maneira para calcular a área de cada um desses retângulozinhos que aparecem. Ok, professor, tudo bem. Então, se eu fizer isso, eu vou ter se eu somar todos esses carinhas, eu vou ter a área dessa região roxa que o senhor acabou de achurar. Verdade. Mas a área dessa região roxa não é a área abaixo do gráfico. Verdade. Mas é uma aproximação. Ela peca por excesso, né? Por exemplo, ela peca por esse excesso aqui, ó. Esses pontos não estão abaixo do gráfico da função. Mas se você somá-los, você vai errar por isso aqui. Mas é uma aproximação. Então, o que eu posso dizer é que a soma da área desses retângulozinhos azul, que, ou seja, a soma da área dessas partes roxas que eu achurei,
ela é maior ou igual que a área verdadeira, que é a área abaixo do gráfico da função, né? Então, da figura acima, temos que a soma das áreas das regiões retangulares RI é dada dessa forma, né? 1 sobre n ao quadrado. Bom, eu vou chamar a soma dessas áreas, as áreas que estão por cima de U de F, tá certo? U de upper em inglês, tá certo? Upper. Tá? Então, a soma dessas áreas, a soma desses retângulos vai ser o quê? Olha só, como é que é essa primeira área? É base vezes altura. Na verdade, a base é 1 sobre n. A altura é f de x, é calcular a função nesse ponto. Mas quem é a minha função? É f de x igual a x. Se eu colocar 1 sobre n aqui, eu tenho que colocar 1 sobre n aqui, né? Então, f de 1 sobre n é 1 sobre n. Ok? De forma geral, a área desse retângulozinho aqui, RI, nessa posição aqui, é o f dela, ou seja, o f de i sobre n, mas a função é f de x igual a x, então o que tiver aqui vem para cá, ou seja, i sobre n, está aqui, ó, vezes a base, que é 1 sobre n. Então, a área desse retângulozinho é i sobre n ao quadrado. Ok? Então, se eu tiver nesse primeiro retângulo, o i é 1, né? O i é 1, então ficou 1 sobre n ao quadrado. Se eu tiver nesse segundo retângulo, o i é 2, então é 2 sobre n ao quadrado, e assim por diante, que é o que eu escrevi aqui, ó. Tá? Então, aqui é a área do primeiro retângulo, a área do segundo retângulo, do terceiro, do iésimo, do último. Tranquilo? Então, essa soma aqui, ela é a soma desses retângulos, que é superior, ou seja, que é maior do que a área abaixo do gráfico, a área real. Tá bom? Bom, mas eu, em vez de utilizar esses retângulos aqui por cima, ou por excessos, que a gente chama, eu poderia usar retângulos por falta, ou seja, usar esses retângulos aqui embaixo. Ok? Como eu faço aqui na próxima figura, para não ficar tão poluído. Então, em vez de utilizar aqueles retângulos por cima, ou seja, aqueles retângulos que passavam aqui, ó, né? Eu posso utilizar esses retângulos por falta. Como assim por falta? Porque falta isso aqui, ó, para ser a figura real. Falta isso aqui, ó, para ser a figura real. Falta isso aqui. E é claro que se eu somar a área desses retângulos agora, eu vou ter uma área menor do que a área real. Não é? Então, como é que fica a área de cada um desses retângulos? Bom, eu dividi da mesma forma. A única coisa que muda é como eu estou calculando a altura de cada um desses retângulos representativos. Por exemplo, a base é a mesma. Esse ΔXi é o mesmo, continua sendo 1 sobre n. Mas a altura agora não é mais f nesse ponto. É f nesse ponto, aqui no ponto anterior. Ok? Então, em vez de f de xi, vai ser f de xi menos 1, vezes ΔXi, que é o comprimento do intervalo. Bom, mas a função é f de x igual a x. O xi menos 1 a gente já viu que é i menos 1 sobre n. Então, isso vai ficar i menos 1 sobre n vezes 1 sobre n, que é o que está aqui. Ok? Então, se eu fizer isso desde da primeira região até a última, ou seja, para i igual a 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, para i igual a 1, se eu colocar i igual a 1, isso aqui dá 0. Né? Que é o primeiro termo da minha soma aqui. Ó. Agora eu estou chamando LF, porque agora é a soma por baixo, tá certo? O L vem do inglês lower, tá certo? É a soma inferior, tá? Então, a soma inferior dessa função vai ser a soma de cada uma dessas áreas. O primeiro é 0, não tem retângulo aqui. O segundo vai ser, quando o i for 2, vai ficar 1 sobre n ao quadrado, tá aqui. E assim por diante até chegar no último. E o último não é 1. Olha só, o último é n menos 1 sobre n ao quadrado. Tá? Não é 1 sobre n ao quadrado, como a gente tinha no termo anterior. Ok? Bom, o que mais? Aqui a gente percebe o seguinte. De acordo com o que a gente viu aqui e de acordo com os axiomas da área, a gente sabe que a soma dessas areazinhas aqui em azul, ela é maior que a área abaixo do gráfico da função, ou seja, U de F é maior que a área real, porém esse LF, que é a área abaixo do gráfico da função, olha só, a área abaixo do gráfico da função, na verdade a área desses retângulos abaixo do gráfico da função, se eu somar todos, é menor que a área real. Então a gente tem essa desigualdade aqui, olha só. Okay? Então a área real, a área abaixo do gráfico da função, está entre essa soma superior e entre essa soma inferior. Se eu souber calcular esses dois carinhas, eu vou ter uma aproximação para a área real. Perceba que se eu aumentar o número de divisões, por exemplo, se eu colocar mais pontos aqui, olha só, deixa eu mudar a cor aqui para azul para ficar mais fácil da gente perceber. Perceba que se eu colocar mais divisões aqui, eu vou ter mais retângulos, né? Olha só, vou ter esse outro retângulo, vou ter esse outro retângulo, vou ter esse outro retângulo. E olha só o que está acontecendo. Antes eu estava errando por muito, porque eu errava por essa parte, por essa. Mas como eu coloco mais retângulos, o erro vai diminuindo. O erro por falta da figura aqui começa a diminuir. Antes eu errava por essa parte e por essa. Agora eu não erro mais por essa aqui, ó, porque agora eu coloquei esse outro retângulo. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu aumentar o número de divisões aqui, essa aproximação começa a ficar melhor. Tanto é verdade nesse caso,
quanto no caso anterior. Se eu colocar mais retângulos, se eu dividir mais a região aqui, ó, colocar mais retângulos aqui, essa aproximação vai ficar cada vez melhor, porque agora, antes eu errava por muito, agora eu erro por menos, ó, agora eu só estou errando por essa parte que eu estou mostrando agora para vocês, ó. Olha só, se eu estou errando agora por isso. Antes eu errava por tudo isso aqui, agora só por essa partezinha achurada. Olha só, se eu pegar esse outro retângulo, só vou errar por essa. Se eu pegar esse outro retângulo, só vou errar por essa, né? E assim por diante. Deixa eu corrigir aqui. Então, o que a gente espera é que, à medida que quando eu aumento o número de divisões, esse cara e esse cara se aproximem cada vez mais desse outro aqui. Ou seja, que fazendo com que o número de divisões cresça arbitrariamente, bom, e a gente já está vendo que aí tem o indicativo de limite, né? O limite quando o número de divisões tende infinito, que esse cara e esse cara tendam ao mesmo valor, que é esse valor comum, que é a área abaixo do gráfico. Ok? Então, para que a gente não fique escrevendo essas expressões dessa maneira, ou seja, escrevendo assim, olha só, 0, 1 sobre n ao quadrado, 2 mais, reticência mais, vamos utilizar uma notação compacta para esse cara, tanto para esse, da soma inferior, quanto para a soma superior. Tá certo? Vamos mostrar aqui, vamos definir aqui uma notação mais compacta, que é a notação de somatório. Ok? Então, olha só, vamos aqui para a nossa definição do que a gente vai chamar de somatório. Então, seja mn inteiros com m menor que n. Tá? E f é uma função que toma valores nos inteiros desde m até n, tá certo? Ou seja, m mais 1, m mais 2, até n. Então, esse símbolo aqui, olha só, esse símbolo aqui, esse sigma maiúsculo, isso aqui é o sigma grego maiúsculo, tá certo? Esse é o sigma maiúsculo, esse aqui é o sigma minúsculo. Então, esse símbolo é chamado símbolo de somatório, e essa notação, sigma i de m até n de f de i, é apenas uma representação compacta da seguinte expressão, f de m mais 1, f de m mais 2, até f de n. Ou seja, em vez de eu escrever toda hora isso aqui, ó, eu posso escrever esse cara, tá? Essa notação aqui é uma notação mais compacta e representa exatamente esse tipo de soma, ok? Então, em vez de eu calcular f desse cara, f desse cara, f desse outro e sair somando, até o último, em vez de estar fazendo isso, eu posso escrever dessa maneira, notação mais compacta, chamada notação de somatório. Tá? Nesse símbolo, no símbolo de somatório, a gente tem uma nomenclatura específica. Tá? Esse m aqui é chamado limite inferior do somatório. Bom, inferior está na cara, porque está embaixo, aí é onde o somatório começa. Ele pode começar com 1, com 2, com 3, com menos 1, com menos 7, com 0, não importa. E aqui é o limite superior, é onde o somatório termina. Tá certo? Esse i aqui é chamado de índice do somatório. É ele que vai variando desde m, desde esse cara, até o limite superior. Tá? E a gente diz que ele é uma variável muda, do inglês dummy. Ele é um dummy index. O que isso quer dizer, professor? Que eu posso trocar ele por qualquer letra e isso não vai alterar a soma. Por exemplo, não gosto do i, boto o j, não tem problema nenhum. Não gosto do j, eu gosto de k, não tem problema nenhum, coloque k. Ok? Isso não vai alterar a soma. Tranquilo? Então, se a gente utilizar essa notação de somatório, eu posso reescrever aquelas somas superior e inferior de uma forma mais interessante, tá? Pelo menos mais compacta. Então, essa soma aqui, a soma superior era 1 sobre n ao quadrado, 2 sobre n ao quadrado, 3 sobre n ao quadrado, até 1. Na verdade, 1 sobre n ao quadrado também. Na verdade, 1 sobre n, né? Porque seria n sobre n ao quadrado, simplificaria, ficaria 1 sobre n. Então, essa soma, que é a soma superior, que é a soma da área daqueles retângulos, pode ser escrita de forma mais compacta assim. Ok? Veja, aqui a minha função f de i é a própria função identidade, né? Lembra lá que a função lá daquele problema era f de x igual a x. Então, se eu colocar aqui f de i sobre n, por exemplo, o que eu vou ter aqui é i sobre n, né? Como lá era isso vezes a base, que era 1 sobre n, por isso que eu tenho i sobre n ao quadrado aqui. Tá bom? E aí eu vou usar a mesma notação para reescrever a soma inferior. Tá certo? Então, a soma inferior a gente reescreve dessa forma. A única diferença é que esse cara aqui, o primeiro termo aqui começa com 0. Né? Aqui o primeiro termo começa com 1 sobre n ao quadrado. Tá? O último termo aqui termina em 1 sobre n. Aqui termina em n menos 1 sobre n ao quadrado. Tranquilo? Então, eu sei que a área da minha função, a área abaixo do gráfico da função, está entre essa soma e essa. Ou seja, é maior que essa, maior ou igual a essa, menor ou igual a essa daqui. O que a gente vai fazer agora? É permitir que n tenda a infinito. Mas como é que eu vou fazer n tender a infinito aqui, professor? Porque se eu colocar infinito aqui,
Se eu colocar infinito aqui, eu vou ter uma soma de infinitas parcelas, né? Como é que eu vou somar esse cara? Pois bem, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente primeiro vai simplificar essa soma. Aqui é uma soma finita, tá certo? Por ela ser finita, a ordem da soma não importa. Bom, por ela ser finita, por exemplo, se você tiver dois somatórios, sei lá, somatório de AI mais somatório de BI, se isso aqui é uma soma finita, por exemplo, de 1 até N, né, poderia começar em outro índice, isso aqui é igual a soma de AI mais BI. Ok? A gente pode utilizar essas propriedades, porque a soma é finita, né? A soma também é comutativa, tanto faz eu somar esse cara mais esse ou esse mais esse, porque aqui é uma coleção finita de números, tá certo? Por exemplo, outra coisa interessante, se eu tiver uma constante que multiplica o termo do somatório, essa constante pode ir para fora. Por quê? Bom, porque isso aqui, esse C aí, é uma abreviação de C que multiplica o primeiro termo do somatório, que é quando I for 1 a 1, mais A2, mais A3. Na verdade, o que a gente tem é C vezes A1, né? Quando I for 1, basta colocar 1 aqui. Então, fica CA1. Mais, como é um somatório, agora é mais o próximo termo. O próximo termo, se já foi I igual a 1, agora o próximo é I igual a 2. Então, A2 mais CA3 mais até o último termo, né? CAN. Certo? Então, eu posso colocar o sem evidência, isso é A1 mais A2. Essas propriedades eu não vou ficar definindo, porque são propriedades que derivam basicamente da definição, tá certo? Então, isso é soma de AI, e de 1 até N. Então, se eu tenho uma constante aqui dentro, eu posso puxar ela para fora, tá certo? A soma, somatório da soma, por exemplo, AI mais BI, é igual ao somatório, é igual à soma dos somatórios, tá certo? Soma de AI mais soma de BI. E o somatório de uma constante vezes um termo, essa constante pode ir para fora. Ok? Isso segue diretamente das propriedades de comutação e as propriedades associativas de soma de números reais. Tá certo? Essas propriedades a gente vai usar sem precisar ficar fazendo menções a ela. Tá bom? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai simplificar essa soma e simplificar essa outra. Bom, a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é o seguinte, que esse n ao quadrado é constante, né? Ele aparece aqui como limite superior, mas ele não está sendo, ele não varia no somatório. Quem está variando no somatório é o índice i, tá? Então eu posso colocar esse n ao quadrado para fora e eu fiquei apenas com soma i de 1 até n de i. Ou seja, ficou assim, ó, 1 sobre n ao quadrado. Quando i for 1, é 1. Agora você vai para o próximo. Quando i for 2, é 2. Quando i for 3, é 3. Até o último i, último valor para i. Qual é o último valor para i? N. Ok? Então, o que a gente vai ter que fazer é simplificar essa soma, ou simplificar essa soma. Ou seja, eu consigo simplificar a soma dos n primeiros números naturais, porque se eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir simplificar ao mesmo tempo essa soma e essa. E aí, quando eu tiver essas duas expressões simplificadas, o que eu vou fazer? Aí eu vou tomar o limite quando n tende a infinito, para tentar ver se eu consigo ganhar quem é esse carinha aqui. Tá certo? E aí, essa ideia é a ideia por trás do que a gente vai fazer daqui para frente. Essa ideia de aproximar a área abaixo do gráfico da função por retângulos, depois obter essas somas superiores e inferiores, depois simplificar essas somas, ou somatório, e depois tomar o limite, quando o número de divisões tende a infinito, e esperar que essas duas coisas converjam para o mesmo número. Tá certo? E a gente, aplicando o teorema do confronto, vocês vão ver mais à frente, a gente pode concluir algo acerca da área. Então, olha só, exemplo 2. Então, no exemplo 2, ele pede o seguinte: verifique que a soma dos n primeiros números naturais, ou seja, que é aquele somatório que a gente queria simplificar mais acima, a soma de i de 1 até n de i, que isso é igual a n vezes n mais 1 dividido por 2. Ou seja, se você somar 1 mais 2 mais 3, até n, se você somar os n primeiros números naturais, ele quer que você mostre que essa soma é n que multiplica n mais 1 sobre 2. Ok? Existem várias formas de fazer isso. Eu vou mostrar apenas uma delas. Existe o método indutivo. A gente pode usar o que a gente chama matemática de indução matemática para, no caso, provar essa fórmula. Não seria nem deduzir. O que eu vou fazer é mais um método chamado dedutivo. Eu vou sair disso aqui e chegar nesse. Tá? A gente pode fazer isso também de forma geométrica. Depois eu vou colocar uns links na descrição de um canal que ele faz isso aqui de forma geométrica bastante interessante e muito bonito, pessoal. Tá certo? E aí vocês vão ver como essa soma aqui, ela faz todo sentido geometricamente. Ok? Mas olha só, então o que é que ele está pedindo para a gente fazer? Ele quer que você mostre que essa soma, se eu somar os números naturais de 1 até n, que essa soma é exatamente o número de termos que você somou, que multiplica o número de termos que você somou mais 1, dividido por 2. Tranquilo?
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa soma, para não ficar carregando esse termo, vou chamar essa soma de SN, tá? Tá aqui, ó. Então, seja SN, essa soma que a gente quer calcular. Então, tá aqui, é essa que eu quero calcular. O que eu vou fazer agora? Eu vou escrever SN de novo, tá aqui embaixo, ó. Só que eu vou escrever na ordem contrária. Em vez de fazer de 1 até N, eu vou fazer de N até 1. Bom, mas a soma de números, a soma de números reais, a gente sabe que é associativa. Então, tanto faz eu somar assim ou assado, comutativa também. Ok? Então, eu vou apenas escrever essa soma nessa ordem crescente e na ordem decrescente. E aí perceba o seguinte, aqui a gente tem um truque bastante engenhoso. Se você somar esse termo membro a membro, por exemplo, se eu somar esse cara mais esse, eu tenho duas vezes a soma que eu queria. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou somar membro a membro. Se eu somar 1 mais n, n mais 1. Agora eu vou somar o segundo termo desse com o segundo do outro. Então, 2, se eu somar 2 com n menos 1, o que dá? N mais 1. Bom, mas se eu somar 3, que é o terceiro termo dessa soma, com n menos 2, que é o terceiro termo dessa soma, o que eu vou ter? N mais 1. E se eu continuar assim, pessoal, até o último lá, o último é n. O último nesse cara é 1. Se eu somar n mais 1, n mais 1. Olha que legal. Quantas vezes n mais 1 aparece nessa soma? Bom, quantos números eu estou somando? N. Então, eu vou ter isso n vezes. Então, isso é n que multiplica n mais 1. Legal? Ou seja, a soma, o SN que eu quero é n que multiplica n mais 1 dividido por 2. Tranquilo? Essa forma de somar essa série, ou essa coleção de números, é atribuída ao Gauss. Essa expressão a gente vai utilizar agora para calcular a área abaixo do gráfico da nossa função, lá do início, ó, a minha função f de x igual a x. Por quê? Porque agora eu sei simplificar aquela soma que aparece lá na soma superior, eu sei simplificar esse somatório e sei simplificar também esse somatório. Ok? Vamos fazer isso agora? Então, olha só. Exemplo 3. Determine a área abaixo do gráfico da função f de x igual a x, limitado pelo eixo x e pelas retas verticais x igual a 0 e x igual a 1. É o que a gente queria fazer lá desde o início. Ok? Então, o que eu falei? A gente vai simplificar essa soma, que a gente chama de soma superior, vai simplificar a soma inferior. A área abaixo do gráfico da função está entre essas duas somas, a soma superior e a soma inferior. Eu vou simplificar essa expressão, vamos fazer isso aqui agora, depois vou simplificar essa, e aí vou tomar o limite na expressão final. E a gente espera que o resultado disso seja meio. Ok? Bom, como a gente já viu, eu posso escrever isso aqui ainda assim, né? Ó, soma i de 1 até n, i ao quadrado. Mas a gente já viu que essa soma, a soma dos n primeiros números naturais é n que multiplica n mais 1 sobre 2. Não é verdade? Então, esse n aqui eu posso cancelar com esse. E aí vai ficar n dividido por 2 vai ficar meio, né? Então, vai ficar um meio aqui, mais... Aí aqui sobrou 1 dividido por 2 dividido por n, ou seja, mais 1 sobre 2n. Tranquilo? Então, isso quer dizer que essa soma simplifica para isso. Portanto, a área abaixo do gráfico da minha função ela é sempre menor que 1 meio mais 1 sobre 2n. Perceba que mais à frente o que a gente vai fazer é permitir que esse n cresça indeterminadamente, ou seja, aqui n tendo é infinito, e aí vocês já começam a perceber que essa ferramenta é interessante, né? Que ela vai dar o resultado que a gente esperava que desse mesmo. Bom, agora vamos simplificar a nossa soma inferior. Então, a soma inferior LF, ela está assim para a gente. A soma i de 1 até n, lá é i menos 1 sobre n ao quadrado. Né? O que eu posso fazer? Posso colocar isso no quadrado para fora, e aí eu vou ter a soma i de 1 até n de i menos 1. Agora, perceba nessa soma, pessoal, que quando i for 1, isso aqui dá 0. Então, eu não preciso começar com a soma de igual a 1, porque eu vou somar 0. E 0 não vai me alterar em nada, né? Então, eu posso escrever assim, ó, eu posso começar com 2, já que com n igual a 1, isso vai dar 0. Ok? Então, eu vou somar esse carinha. Tá? Então, para trazer esse cara para esse mesmo formato aqui, ó, porque eu sei que isso aqui soma para essa quantidade, né? Então, para tentar trazer para esse mesmo formato, vou fazer o que a gente chama de reindexação, ou mudança de índice, que é bem simples. Em vez de trabalhar com i menos 1 aqui, eu quero trabalhar só com um índice só, não quero um índice menos alguma coisa. Então, eu vou fazer o seguinte, é como se fosse uma mudança de variável. Eu vou chamar, onde tiver i menos 1, eu vou chamar de j, tá certo? Eu vou trocar esse índice i menos 1 por j. E aí, em vez de somar i menos 1, eu vou somar j. Tá? Mas de quanto a quanto, professor? Bom, vamos ver? Então, fazendo essa mudança de índice, o meu somatório vai mudar um pouquinho. Então, primeiro, aqui vai ficar j, porque eu estou chamando onde tiver... Estou chamando i menos 1 de j. Então, onde tiver i menos 1, vou substituir por j, portanto, aqui. Perceba que quando i for 2, se eu colocar i igual a 2 aqui, j vai ser quanto? Vai ser 2 menos esse 1 que está aqui. Ou seja, então, j começa com 1. Então, o meu índice agora é j, e j vai de 1 até quando i for n, quanto é que vai valer j? Qual é o valor final de j? Bom, vai ser n menos 1. Né?
Então, em vez dessa soma aí de 1 até n, vai de 1 até n menos 1. Ok? Mas, professor, por que você escreveu assim? Bom, tem 1 sobre n ao quadrado aqui atrás, né? Aqui na frente. Porque agora eu posso usar aquele mesmo resultado que a gente já viu anteriormente. Como é que eu faço para somar os... Agora, em vez de somar essa soma aqui, pessoal, é 1 mais... Bom, quando o j for 1, é 1, né? Então, é 1... Deixa eu voltar aqui o j, que ele foi embora. Essa soma é quando o j for 1 vai ficar 1, quando o j for 2, isso aqui vai ficar 2. Bom, tem 1 sobre n na frente, tá? 1 sobre n ao quadrado. Quando o j for 3 vai ser 3, só que o último termo não é n. O último termo é n menos 1. Então, o que eu estou somando aqui? Os n menos 1 primeiros números naturais. Então, como é que eu faço para somar os n menos 1 primeiros números naturais? Bom, se eu somar de 1 até n, o resultado é n mais 1. Se eu somar de 1 até n menos 1, o resultado é o mesmo que o anterior, pessoal. Tudo que eu tenho que fazer é trocar onde tiver n por n menos 1. Entenderam? Então, vai ficar 1 sobre n ao quadrado, que multiplica. Bom, então, no lugar desse n aqui, vai ficar n menos 1. E no lugar desse n mais 1, vai ficar n menos 1 mais 1, que é n. Bom, e dividido por 2 continua. Ok? E aí a gente faz as simplificações possíveis. Só ajeitar aqui. Então, cancela esse n com esse. E aí a gente vai ficar n dividido por n, vai ficar 1 dividido por 2, vai ficar meio. Menos o outro termo vai ficar menos 1 dividido por n, dividido por 2, menos 1 sobre 2n. Ok? Então, olha só. Aquela soma superior simplificou para 1 meio mais 1 sobre 2n, e aquela soma inferior simplificou para 1 meio menos 1 sobre 2n. Portanto, a gente tem o seguinte, ó, olha só, pessoal, portanto, eu tenho o seguinte, que a área abaixo do gráfico da minha função, ela é sempre menor que a minha soma superior, ou seja, 1 meio menos 1 sobre 2n, e ela é sempre maior que a soma inferior, que é 1 meio menos 1 sobre 2n. Então, como eu falei inicialmente, o que é que eu vou fazer? Eu vou permitir que n tenda a infinito. E quando eu faço isso, eu melhoro cada vez mais a aproximação, né? E quando n tende a infinito, eu vou ter exatamente a área abaixo do gráfico. Veja, mas quando n tende a infinito, esse termo vai para onde? Esse vai para meio, que é uma constante, esse cara vai para zero. Perdão, aqui é mais, né? Esse cara vai para zero. Esse cara aqui vai para uma constante, que é meio, e esse cara aqui vai para zero. Portanto, a área abaixo do gráfico da função está entre meio e meio. Logo, ela tem que ser meio, pelo teorema do confronto. Ok? Que é o que eu coloco aqui, ó. Tomando o limite quando n tende a infinito, temos do teorema do confronto o seguinte. Esse cara aqui vai para meio, ó. Esse aqui vai para zero. Isso aqui vai para meio. Esse cara vai para meio, que é o limite de uma constante, é a própria constante, e esse cara vai para zero. Portanto, a área abaixo do gráfico da função é o que a gente já sabia que era mesmo. Tá certo? É 1 meio unidades de área. Bom, se o problema for em centímetros, centímetros ao quadrado, metros quadrado e assim por diante. Bom, vamos tentar usar essa mesma ideia para calcular agora a área abaixo do gráfico da função x ao quadrado, de 0 a 1, e y igual a x ao quadrado. Bom, a gente sabe que essa ferramenta funcionou para a função f de x igual a x. Vamos tentar agora f de x igual a x quadrado. Vocês conseguem tentar chutar que área seria essa? Quanto é que valeria essa área? Vamos tentar ver como é que a gente faz isso? Então, antes disso, eu vou precisar de um somatório. Assim como eu precisei saber como é que eu faço para somar, os primeiros naturais, de 1 até n, para calcular a área abaixo do gráfico de x ao quadrado, vocês vão ver que a gente vai precisar saber simplificar esse somatório aqui, a soma dos quadrados, tá certo? 1 mais 4 mais até n ao quadrado. Ok? Então, exemplo 4, verifique que a soma quadrática dos n primeiros números naturais, ou seja, a soma de quadrado, é dado por essa expressão. N, que multiplica n mais 1, vezes 2n mais 1 dividido por 6. Ou ainda, pode aparecer assim para vocês também, olha só, n3 sobre 3, mais n2 sobre 2, mais n sobre 6. É a mesma coisa, tá bom? Então, deixa eu só apagar aqui o que já estava escrito aqui embaixo e a gente resolve esse exemplo agora. Ok, então como é que a gente vai fazer esse cara? Bom, como eu falei, a gente pode fazer isso de várias maneiras. Eu poderia provar essa expressão por indução, mas a gente não viu esse conceito de indução matemática. Então, o que eu vou fazer é derivar mesmo, derivar a expressão. Eu vou partir desse cara e chegar nesse resultado aqui, tá? Uma outra forma de fazer, vou deixar também uma descrição no link desse vídeo, para o mesmo canal que eu falei, que mostrava uma forma geométrica interessante de somar os primeiros números naturais, e também tem uma forma muito bonita, pessoal, de somar de você entender o porquê que essa soma é esse cara aqui, tá certo? Uma demonstração, digamos assim, visual, muito bonita do porquê que a soma dos números quadrados dá essa expressão aqui, tá? Eu vou deixar na descrição também, para quem estiver interessado, dar uma olhada depois.
Ok, então aqui eu vou usar um outro artifício. Aquele de somar na ordem crescente menos a ordem decrescente não vai funcionar aqui não, tá? Então, para somar i ao quadrado, eu vou primeiro aprender a somar i ao cubo. Mas como assim, professor? Você vai fazer um problema mais difícil para poder resolver o mais simples? É como se fosse. Vocês vão ver que essa expressão, essa soma aqui, na verdade, a soma dessa diferença, ela simplifica para uma expressão muito fácil de ser somada, tá? Que a gente chama de uma soma telescópica. Vocês vão entender agora. Então, olha só. Vamos abrir os termos dessa soma cúbica, a diferença desses cubos. Olha só. Quando n for 1, aqui vai ficar 1 mais 1, vai ficar 2, vai ficar... O primeiro termo é 2 ao cubo, menos, quando i for 1 aqui, 1 ao cubo, tá? Vamos lá. O próximo termo agora vai ser quando i for 2, né? Já foi i igual a 1, agora é igual a 2. Mas quando i for 2, aqui vai ficar 3 ao cubo, menos... Aqui é 2 mais 1, 3, menos 2 ao cubo. Quando o n agora for... Bom, já foi 1, o i já foi 1, o i já foi 2, agora o i é 3. Eu vou fazendo isso até chegar em n, tá certo? Então, quando i for 3, vai ficar 3 mais 1, 4, então vai ficar 4 ao cubo, menos 3 ao cubo. E aí eu faço isso até o último termo, que é quando o i for n. Mas quando o i for n aqui, vai ficar n mais 1, vai ficar n mais 1 ao cubo. N mais 1 ao cubo, menos, quando o i for n, vai ficar n ao cubo aqui. N ao cubo. Agora, olha só. Por que a gente diz que essa série, ou que essa soma é telescópica? Ela é telescópica porque acontece o seguinte, olha só. Esse termo cancela com esse, né? Aqui eu tenho 2 positivo, aqui eu tenho 2 negativo ao cubo, né? Então, 8 e menos 8. Perceba que eu tenho 3 ao cubo e menos 3 ao cubo. Aqui eu tenho 4 ao cubo e o próximo termo, se eu tivesse escrito, iria conter um 4 ao cubo negativo, então ele ia cancelar. Veja que esse cara sempre cancela com um depois dele, tá certo? Então, quer dizer que o cara que está aqui vai cancelar com esse cara que está aqui, né? Então, vai sobrar apenas esse termo e esse termo. Então, uma soma que tem essa característica ela é dita telescópica, tá certo? Então, o que sobrou dessa soma? Sobrou apenas o último termo, que é n mais 1 ao cubo, n mais 1 ao cubo, menos uma parte do primeiro termo, que é 1 ao cubo, que é o mesmo. Então, mas professor, em que isso vai me ajudar? A gente vai ver. Vamos primeiro abrir esse termo. Isso aqui vai ficar cubo do primeiro, 3 vezes o primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o primeiro ao quadrado, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo, agora o segundo ao quadrado, mais 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao cubo, que é 1. Menos 1, cancelou esse cara com esse. Então, dessa soma, sobrou apenas o seguinte, n3 mais 3n2 mais 3n. Então, guarda isso aí. Por quê? Porque a gente ainda pode escrever essa soma da seguinte forma. Note ainda que. Então, aqui eu apenas somei do jeito que estava. O que eu posso fazer agora? Eu posso simplificar essa expressão e depois somar. Simplificar como, professor? É levar esse cara ao cubo, subtrair desse outro e depois somar o que aparecer. Vamos fazer isso agora? Então, olha só, vamos simplificar, como eu falei, vamos simplificar essa expressão e depois somar o resultado, tá? Então, nota o seguinte, o que a gente tem lá? Temos i mais 1 ao cubo menos i ao cubo, né? Então, vai ficar assim, ó, i3 mais 3i2 mais 3i mais 1 menos i ao cubo, certo? Então, olha só, i3 vai com i3. Então, no final das contas, não vai aparecer i ao cubo naquele somatório. O que vai aparecer i ao quadrado, que é o que eu quero. Tudo bem, aparece 3 vezes i ao quadrado, mas o 3 eu posso colocar para fora do somatório, como a gente já viu. Já que ele é uma constante, estamos aplicando todos os termos somatórios. Como assim, professor? O que eu quero dizer é o seguinte, esse termo que está aqui, ó, somar esse termo, ou seja, somar essa diferença, equivale a somar essa soma aqui. Ok? Então, como é que a gente vai ficar? Vamos ficar com o seguinte. Então, aquela soma ficou assim, ó, soma i de 1 até n, de 3i ao quadrado mais 3i mais 1. Tudo bem? Mas eu já falei, a gente já comentou que o somatório da soma é igual à soma do somatório. E qualquer constante multiplicativa pode ser colocada para fora do somatório. Então, utilizando essas propriedades, a gente vai ficar com o seguinte, 3 vezes, o primeiro termo vai ficar, ó, o primeiro termo, concentra só nesse. Somatório 3 vezes, somatório de 1 até n de i ao quadrado, que é o que eu quero. Eu quero saber somar esse cara, não sei ainda. Então, mais 3 vezes a soma i de 1 até n de i. Esse cara eu sei somar. Como assim, professor? Eu sei somar esse cara? A gente já viu que essa soma, a soma dos n primeiros números naturais, é n que multiplica n mais 1 sobre 2. Então, esse cara eu já tenho. Tranquilo? Então, mais... Bom, sobrou apenas somatório de 1. Somar 1 de 1 até n. Mas se eu somar 1 n vezes, quanto é que isso vai dar?
1 mais 1 mais 1 mais 1, n vezes. Bom, isso vai dar n, né? Então, final, moral da história, eu tenho que isso aqui é 3 vezes o somatório que eu quero saber somar, o somatório que eu quero saber simplificar desde o início, vou chamar esse cara de Sn para não ficar carregando muito termo, então 3 vezes Sn mais 3 vezes n, que multiplica n mais 1 sobre 2, mais n. Ora, mas isso aqui é justamente a soma dessa expressão. Ou seja, esse carinha aqui tem que ser igual a esse carinha aqui, ok? Então, logo, vamos colocar, e com isso eu vou ganhar o que eu queria. Logo, ficamos com o seguinte, 3 vezes Sn mais 3 vezes n, que multiplica, vamos multiplicar logo esse cara, vai ficar 3n2 sobre 2, mais 3n sobre 2, mais n, e isso tem que ser igual a esse outro carinha aqui, n3 mais 3n2, n3 mais 3n2, mais 3n, mais 3n. Ou ainda, 3 vezes Sn, ou seja, 3 vezes a soma que eu quero. Bom, vou passar todos os outros carinhos para o outro lado. Vai ficar assim, n3. Aqui eu tenho 3n2 e aqui eu tenho 3n2 sobre 2. Né? Quando eu passar para o lado lá, vai passar negativo. Quando você fizer 3 menos 3 meios, dá 3 meios, né? Só que 3 meios positivo. Então, vai ficar mais 3 meios de n2. Bom, a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho 3n aqui e 3 meios de n. Quando eu passar esse carinha para o lado de lá, vai ficar 3 meios positivos, né? Então, ficaria assim, ó, mais 3n sobre 2. Só que esse cara, quando passa para lá, ele passa como menos n. Então, 3 meios menos meio, menos 1 inteiro, meio. Então, ficou n sobre 2. Ok? Então, para terminar, é só passar agora esse 3 que está aqui multiplicando, dividindo. Então, a soma dos n primeiros números quadráticos, né? Os primeiros naturais ao quadrado, vai ficar n3 sobre 3, mais, quando esse 3 passar dividindo aqui, ele vai cancelar e ficar só o meio, né? Então, n2 sobre 2, e quando esse 3 passar dividindo aqui, vai ficar 6, como eu tinha comentado anteriormente, tá certo? Ou, fatorando, a gente fica com essa expressão aqui, tá? Que é o que ele queria que você mostrasse desde o início. Mostre que a soma dos n primeiros números naturais ao quadrado é isso aqui ou esse outro, tanto faz. Tá bom? Então, como é que a gente usa isso aqui, professor, para calcular a área abaixo do gráfico da função f de x igual a x²? Vamos ver? Mais um exemplo. Então, olha só. Exemplo 5. Então, vamos utilizar a ideia, o fato do exemplo 4, que a gente acabou de resolver, que a gente sabe simplificar aquele somatório, para determinar a área abaixo do gráfico da função x². Tá certo? Então, olha só. Determine a área abaixo do gráfico da função f de x igual a x², limitado pelo eixo x e pelas retas verticais x igual a 0 e x igual a 1. Então, a gente vai proceder da mesma forma que a gente fez para a função f de x igual a x. Né? Olha só, a gente tinha aqui o intervalo, por exemplo, x² de 0 até 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse intervalo em n partes iguais, tá certo? E aí eu vou pegar dentro de cada intervalinho desse, eu vou fazer os retângulozinhos por falta, retângulozinhos por excesso, né? E aí a gente vai calcular a soma superior, vamos calcular a soma inferior, e a gente vai ter que a área abaixo do gráfico vai estar entre a soma, novamente, entre a soma superior e a soma inferior. A gente vai ver que vai aparecer dois somatórios, um para cá, a gente vai simplificar esse somatório, simplificar esse outro, e no final vamos tomar o limite quando o item é infinito. Tá? Mesmo procedimento. Então, como eu falei, vamos dividir o intervalo 0, 1 em n partes iguais, cada um de comprimento 1 sobre n, né? Porque você vai pegar qual é o comprimento desse intervalo? Bom, é final menos inicial. Se eu vou dividir todo mundo em n pedacinhos, cada intervalo daquele que tem um certo comprimento ΔXi, todo mundo vai ter o mesmo tamanho, que vai ser 1 sobre n. Tá? Então, como eu falei aqui, olha só, em cada subintervalo dessa forma, xi menos 1xi, onde xi, como no caso anterior, é o i sobre n, né? Porque se eu dividir todo mundo em mesmas partes iguais, o primeiro é 0, mas esse pedaço aqui é 1 sobre n. Então, 1 sobre n, professor. Então, se eu sair daqui para cá, eu andei 1 sobre n. Se eu sair daqui para cá, eu andei 1 sobre n, mais 1 sobre n, 2 sobre n. Assim até chegar no cara que está na posição i. Então, o cara que está na posição i é i sobre n, tá certo? Que é o que eu coloquei aqui. Então, o iésimo ponto lá daquelas divisões é o i sobre n, tá? E aí, esse cara, esse subintervalo tem um comprimento de 1 sobre n, como eu já falei, né? Que é o ponto final menos o ponto inicial, todo mundo tem o mesmo tamanho.
E a gente vai formar vários retângulos. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos formar esses retângulos Rzão-i e Rzinho-i. O Rzão são aqueles retângulos que passam acima do gráfico da função. E o Rzinho-i são os retângulos que estão abaixo do gráfico da função. Tá? Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui um esboçozinho para a gente perceber. Então, é exatamente isso. Está aqui o gráfico da minha função, que é a função f de x igual a x ao quadrado. Então, dividi aqui ó, em vários pedacinhos, ó, na verdade, em n partes iguais. Cada carinha desse aqui tem tem o mesmo comprimento, 1 sobre n, tá? Então, fixa aqui o seu olhar nesse intervalo aqui, ó, xi menos 1 xi. Então, eu posso aproximar a área abaixo do gráfico dessa função de duas formas, por retângulos por excesso e por retângulos com falta, né? Seria essa parte aqui. Então, esse retângulo com excesso, que está em roxo, como é que é a área desse cara? Bom, a área desse retângulo é o valor da função nesse ponto, assim como no caso anterior, vezes o comprimento da base. Mas o comprimento da base é 1 sobre n, que é o ΔXi. Né? Esse cara é 1 sobre n. E a altura é o valor da função nesse ponto, ou seja, o f de xi está aqui, ó. Mas quem é a minha função? É x ao quadrado. Então, o que quer que você alimente aqui, o resultado sai ao quadrado, não é isso? Então, se você fizer f de xi, que é f de i sobre n, o resultado disso é i2 sobre n ao quadrado. Mas se você multiplicar por 1 sobre n, você vai ter exatamente o que está aqui, tá certo? i2 sobre 3. Então, essa é a área desse retângulo roxo. Da mesma forma, a área do retângulozinho verde, a área desse retângulozinho aqui, é dada dessa forma, é o valor da função do ponto xi menos 1 vezes ΔXi. Lembrando que xi menos 1 é i menos 1 sobre n. Então, se você calcular f desse cara, a função é ao quadrado, então vai ficar isso aqui ao quadrado. Quando você multiplicar por ΔXi, que é 1 sobre n, você vai ter isso aqui. Tá certo? Então, eu estou chamando Rzão i, a área desse retângulozinho maior, e eu estou chamando Rzinho i, a área desse retângulozinho menor. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a área, a soma desses retângulozinhos por cima, né, que eu chamo de f, ou seja, essa soma superior, e vou calcular a área desses retângulozinhos por baixo, que eu estou chamando de LF. Tá certo? Então, perceba que esse cara é a soma desses termos aqui, é o somatório desses termos, com i variando de 1 até n. E a soma inferior vai ser a soma desses carinhas, com i variando de 1 até n, certo? Dessa forma, ok? Da mesma forma que a gente fez no exemplo anterior. Então, isso aqui ó, é a soma das áreas daqueles retângulozinhos, é a soma das áreas dos retângulozinhos por excesso, tá certo? Deixa eu mudar a cor. Então, o que eu tenho que fazer é saber simplificar essa expressão. Mas esse cara é uma constante, né, nesse somatório, eu posso colocar ele para fora, foi o que eu fiz aqui, ó, nesse passo. E aí a gente ficou apenas com 1 sobre n3, que multiplica a somatório de i ao quadrado. Mas o somatório de i ao quadrado a gente acabou de fazer no exemplo 4. A gente viu que dá essa carinha aqui. O que é que eu vou fazer agora? Simplificar. Então, eu multiplico todos esses termos, mas se eu multiplicar, vou ficar 1 sobre n3, está no denominador, né? Está aqui ele, ó. E o outro termo, se eu multiplicar tudo, a gente viu que dá isso aqui, ó, n3 sobre 3, mais n2 sobre 2, mais n sobre 6. E aí, se eu fizer as simplificações possíveis, ó, sobrou um terço, está aqui. Aqui vai cancelar, sobra um n aqui embaixo, está aqui ele. E aqui cancela um com esse, sobra um n ao quadrado, está aqui. Então, a soma superior, ou seja, a soma das áreas acima do gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, ou seja, dessa função, dá exatamente esse cara. 1/3, está aqui, ó, 1/3 mais 1 sobre 2n mais 1 sobre 6n ao quadrado. O que é que eu vou fazer? Bom, a mesma coisa para soma inferior. Tá? Então, novamente, ó, deixa eu apagar aqui para a gente fazer bem passo a passo. Então, a soma inferior, como eu já falei, vai ser a soma de cada uma daquelas areazinhas abaixo do gráfico da função. Né? Esse retângulo aqui representativo em verde aqui, RI, tem área dessa forma, né? I menos 1 ao quadrado dividido por N3. Se eu quiser a soma das áreas abaixo do gráfico, basta somar isso aqui, né? Essa soma em verde, de 1 até N, tá? Ou seja, basta somar esse cara. Então, o que a gente vai fazer? Vamos simplificar. Então, ficar 1 sobre N3, e aí ficou soma, e de 1 até N, de I menos 1 ao cubo. Novamente, pessoal, perceba o seguinte. Quando I for 1, isso aqui dá 0. Então, ele não precisa somar de 1. Basta começar do próximo. Então, ficou 1 sobre n ao quadrado, perdão, n ao cubo, e de 2 até n de i menos 1 ao cubo. Então, assim como eu fiz no exemplo anterior, para não ficar carregando esse cara, vou fazer o seguinte, vou chamar isso aqui de j, tá certo? Vou reindexar, mudar o índice, vou chamar j de i menos 1, tá? E aí, da mesma forma, quando i for 1, i for 2, o j começa com 1. Quando i for n, o j vai ser n menos 1, tá? E aí, essa soma, ela se transforma no seguinte, 1 sobre n3, soma j de 1 até n menos 1,
de j ao quadrado. Bom, a gente já sabe somar isso. Então, isso vai ficar 1 sobre n3. Bom, essa soma, a gente viu o seguinte, se aqui fosse de 1 até n, isso daria n cubo sobre 3, mais n ao quadrado sobre 2, mais n sobre 6. Mas vai até n menos 1. Então, basta trocar esse n aqui, não esse. Esse n aqui estava lá de fora, ele não tem nada a ver. Basta trocar os caras que estão aqui entre parênteses por n menos 1, tá certo? Já que eu não tenho n grandezas, eu tenho n menos 1 grandezas, então vai ficar n menos 1 números, né? Então, n menos 1 ao cubo sobre 3, mais n menos 1 ao quadrado sobre 2, mais n menos 1 sobre 6. Ok? Ou, se você preferir, a gente pode utilizar aquela outra forma mais compacta, não é? E aí só substituir. Como assim, professor? Da seguinte forma. Uma outra abordagem, né? Uma outra forma, talvez até mais rápida. Seria você notar que a expressão era n que multiplica n mais 1, né? Vezes 2n mais 1 sobre 6. E aí substituir onde tiver n por n menos 1. Então aqui ia ficar n menos 1, esse n mais 1 ia virar n, né? E esse 2n mais 1, olha só, 2 que multiplica n mais 1 vai ficar 2n menos 1 mais 1. Ou seja, 2n menos 2 mais 1, 2n menos 1. 2n menos 1. Tá? Talvez assim seja mais simples. Porque aí me permite cancelar, por exemplo, esse n com n desse sobre n ao quadrado, né? Então, ficamos 1 sobre 6n ao quadrado, se você preferir, né? Esse 6 eu já posso colocar para lá. Deixa eu subir mais um pouquinho. E aí, sobramos o quê? n menos 1 vezes 2n menos 1, que vai dar 2n ao quadrado menos 3n mais 1. Tá? E agora a gente faz as simplificações necessárias, dividindo todo mundo aí por 6n ao quadrado, a gente vai ficar com o seguinte, 1/3 menos 1 sobre 2n mais 1 sobre 6n ao quadrado. Ok? Moral da história, a área abaixo do gráfico dessa função está entre essa soma e essa outra soma, assim como foi no procedimento anterior, quando a gente calculou para a função f de x igual a x, tá? Então, olha só, a gente pode afirmar isso aqui. Portanto, a área abaixo do gráfico da função está entre a soma superior e entre essa soma inferior. O que eu vou fazer agora? Eu vou permitir que o número de divisões, ou o número de retângulozinhos que eu coloco para a próxima área abaixo do gráfico da função, tenha definido. E veja, se eu fizer isso, esse cara vai para 0, esse cara vai para 0, esse cara vai para 0, esse cara vai para 0. Limite da constante é a própria constante, limite da constante é a própria constante. Portanto, a área abaixo do gráfico da função f de x igual a x ao quadrado com x desde 0 a 1 é 1/3, pessoal. Ok? Então, portanto, a área abaixo do gráfico da função é 1/3. Ah, professor, se eu quiser calcular a área abaixo da função, abaixo do gráfico da função, por exemplo, f de x igual a x3 de 0 a 1, eu posso prosseguir da mesma forma? Pode, pessoal. Claro que para funções mais complicadas, por exemplo, cosseno de x, ln de x, arco tangente de x, esse procedimento é muito mais complicado. E a gente vai fazer isso sempre dessa forma, professor? Não. O que a gente vai fazer na próxima aula é definir o que a gente chama de integral de Riemann, que é a generalização desse conceito, ou integral definida, e nas aulas subsequentes a gente vai ver um teorema importante que faz a ligação entre o cálculo de áreas e o cálculo dos coeficientes angulares das retas tangentes. Professor, mas existe uma relação entre área e reta tangente? Existe. É um teorema muito bonito chamado Teorema Fundamental do Cálculo. Mas isso a gente só vai ver mais à frente. Ok?